Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 53 minutos. Um bom dia para você. Sextou! Começa agora o Virtual News desta sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para você que aniversaria no dia de hoje, nesse dia 18, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Fazer aniversário na sexta-feira é bom, né? Porque já dá para comemorar aí nessa sexta-feira à noite, e no sábado tem um dia para relaxar e descansar, né? Que maravilha. 9h53, hoje nos comentários, André Santos, ele que estava passeando, viajando, curtindo aí, afinal de contas recebeu todo o seu salário aqui da Virtual e pôde gastar à vontade, né? É Bahamas, é Nordeste, é Sul, é uma maravilha, é um espetáculo. Um bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Você só esqueceu de falar de Cancún também, né? Mas não sabia. Sobrou para Cancún ainda? Ainda sobrou para Cancún. O salário aqui é muito gordo, graças a Deus. Aliás, bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia para você que está acompanhando mais uma manhã de notícias aqui na Virtual News. Muito bom estar de volta e aproveitando o ensejo, dando os parabéns para quem faz aniversário hoje. E, claro, estende-se isso aos aniversariantes de sábado, dia 19, e domingo, dia 20 de agosto. Visual totalmente novo, né? Madeixas, tentando mudar um pouquinho, né? Aí chamar atenção pelos cabelos. Aliás, Márcio, só voltando um pouquinho, eu gostaria já de deixar adiantado os parabéns ao vereador daqui da cidade, Sérgio Calçados, no próximo domingo, dia 20 de agosto, em que ele completa 56 anos de idade. Opa, um abraço ao Sérgio, parabéns aí no domingo. 9h54, bom dia, Maria Clara. Vamos às pautas, as matérias do Virtual News desta sexta-feira. Bora lá. Dia 18, que maravilha. 18 de agosto de 2023, principais notícias. Bombeiros canadenses correm contra as chamas para evacuar Yellowknife. Hacker, eu falei certinho, né? Sim. Hacker confirma encontro com Bolsonaro e revela promessa de indulto. Na CPMI, governistas acusam Bolsonaro enquanto a oposição desqualifica hacker. CPMI poderá pedir indiciamento de Bolsonaro, diz relatora. Congresso é o poder legítimo para decidir sobre droga, aponta debate. CAI promove segundo debate sobre a reforma tributária na quarta-feira. Alexandre de Moraes autoriza quebra dos sigilos bancários e fiscal de Jair Bolsonaro e Michele. Líder quilombola de Pitanga dos Palmares é executada na Bahia. E tem mais. 5 marketplaces detêm quase 80% das vendas online no país. Governo Lula articula mini reforma ministerial visando base de apoio. Cidade de Santos, Festival Uniskate, Cultura e Diversão no domingo na Lagoa da Saudade. Também a Cidade de Santos reforça orientações sobre a gripe aviária após decreto de emergência zona sanitária no estado. E a Cidade de Santos, 13ª Conferência Municipal de Habitação, discute o plano municipal no próximo sábado. Essas são as pautas do Virtual News de hoje. Vamos até balançar a cabeça aqui. Hoje tem, né? Hoje tem. Vamos agora para aquelas matérias que não podemos deixar passar em branco. Candidatos à presidência do Equador encerram campanha. Operação Barretos 2023. O governo de São Paulo amplia segurança na maior festa de peão do país. Após investigação, polícia prende grande distribuidor de drogas na Cracolândia. PGR e Polícia Federal cumprem mandatos de prisão contra a cúpula da PM do DF. Tá, matéria do G1. PF faz operação contra a cúpula do PMDF após a atuação no 8 de janeiro. Também manchete do R7. E Polícia Federal faz operação para prender cúpula da PMDF por suspeita de omissão no 8 de janeiro. UOL Notícias. PF e PGR faz operação contra a alta cúpula do PM da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos de 8 de janeiro. Também manchete do Globo.
Com a situação de Bolsonaro, Lira defende lei para dar tratamento adequado a ex-presidentes. Da manchete do Jornal do Brasil. Haddad descarta solução no orçamento de 2024, mas quer desarmar bomba de longo prazo. Matéria do Estadão. Governo reduz teto de gastos de juros, do consignado, aposentados e pensionistas do INSS. Matéria do Estadão. André, qual delas? Nenhuma delas? Não, eu acho que todas. Elas. Não, mais uma vez, eu acredito que todas essas notícias precisam realmente estar em pauta, não podem passar em branco. Uma que me chama muita atenção por conta da situação em que as pessoas se encontram é o fato de realmente a polícia ter pego o responsável pela distribuição de drogas ali na Cracolândia, que é uma situação sanitária que a gente vem passando há muito tempo aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, e eu realmente espero que a partir da prisão desta pessoa, a polícia, as autoridades do Brasil consigam realmente dar continuidade à seguridade daquela região aqui em São Paulo. Um outro assunto também que me chama a atenção é o fato do Haddad em relação ao arcabouço fiscal, né? E essas discussões que estão aí em voga durante a semana da relação dele com o próprio Lira e essas votações, principalmente em relação ao arcabouço de 2024. Só para colocar essa questão do Equador, nós tivemos o assassinato do candidato lá, né? E um grupo que assumiu a responsabilidade do ato, que fez vídeo, veio a público e manifestando também que quem não cumprisse os acordos, né, iriam para ter o mesmo destino, né? Tudo isso foi colocado no Equador, quer dizer, é uma situação... Na verdade, Márcio, essa situação do Equador, da morte desse candidato à presidência da República do Equador, um grupo assumiu o atentado. Eles fizeram, não sei se você acompanhou isso, eu vi en passant, mas eu prestei muita atenção nessa notícia, porque um grupo se colocou como autor desse atentado, um grupo mascarado, e não me recordo, vou até buscar aqui o nome do grupo, que Los Lobos foi o grupo que assumiu o atentado, só que logo depois teve um pronunciamento desse mesmo grupo e as pessoas estavam sem máscaras, colocando o rosto, mostrando seus rostos e dizendo que eles não tinham nada a ver com o que aconteceu. Então vamos ver aí para ver como é que vai dar, como é que a justiça vai descobrir. Los Lobos? Na verdade, um grupo de terroristas assumiu o atentado em nome do Los Lobos, mas eles estavam mascarados. E aí um outro grupo, dizendo ser Los Lobos, desmentiu essa informação. Vamos ver em que pé que vai chegar. Isso foi entre a semana passada e essa semana, eu estava percebendo isso. Vamos aguardar aí quem são, na verdade, os que assumem o atentado, né? Então a situação fica bem complicada. Bem complicada. Que coisa, hein? Já pensou os terroristas, os traficantes, os bandidos vêm, não fomos nós não, é outro aí. E me chamou muita atenção o fato de se colocarem nesse lugar, nós somos um grupo terrorista, estamos aqui mostrando na cara para dizer que nós somos nós. Não fomos nós, que é interessantíssimo. O mundo está evoluindo. 10 horas em ponto. E essa questão, lógico, hoje essa busca, apreensão e detenção ligadas à cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal referente às ações ou omissões no 8 de janeiro. Sim. Lógico, ninguém está condenando ninguém, muito pelo contrário. A Polícia Federal está indo lá e está fazendo o papel dela, averiguando. Se todos estiverem ok, legal. Se não, quem cometeu ato ilícito vai a responder por ele. Por ele, sem dúvida. Vamos aguardar aí os desdobramentos. Vamos aguardar os desdobramentos e ficar de olho, né? Porque afinal de contas isso tem a ver com o ato de 8 de janeiro, com os atos golpistas. Nós falamos aqui ontem da festa da Selma, né? Que era o codinome utilizado pelos organizadores aí do ato para estarem falando a respeito de toda a composição do 8 de janeiro, né? Vamos aguardar. 10 horas mais um minuto, vamos às matérias do Visual News. Bombardeios canadenses, perdão. Bombeiros, ok? Bombeiros canadenses, ok? Perfeito? Bombeiros, ok? Ok? Bombeiros canadenses correm contra chamas para evacuar Yellowknife. É isso? Perfeito. Yellowknife. Como é, Andezão? Yellowknife. Yellowknife.
Bombeiros canadenses estão correndo contra o avanço das chamas nesta sexta-feira para retirar todos os residentes da remota cidade de Yellowknife, no norte do país, com ventos desfavoráveis, ameaçando complicar um dos maiores esforços de resgate da temporada de incêndios. Em Yellowknife, a capital dos territórios do Noroeste, equipes de bombeiros e bombardeiros de água estão tentando salvar a cidade de cerca de 20 mil habitantes de um grande incêndio florestal que forçou uma ordem de evacuação para toda a população. Cerca de 10 aviões de evacuação transportaram cerca de 1.500 pessoas para fora da cidade ontem e cerca de 22 voos devem partir nesta sexta-feira, enquanto dezenas de pessoas partiram por estradas, disseram as autoridades. O grande incêndio do noroeste de Yellowknife pelo vento. Agora está a cerca de 15 quilômetros da cidade e as autoridades de incêndios cheguem de Yellowknife no fim de semana. As informações são da agência Reuters. Um tempo atrás, uns especialistas em meio ambiente disseram que nós estamos vivendo a era do fogo, né? Foram mais de 400 focos de incêndio há menos de um mês atrás e agora isso se estendeu de uma forma gigantesca. Já chega na região oeste dos Estados Unidos, ali perto, que faz divisa com o Canadá. E realmente é uma situação que assusta. Eles estão implorando por chuva para que seja ao menos amenizada essa situação e é uma força-tarefa, literalmente é uma força-tarefa para esses bombeiros, é uma força-tarefa para essas autoridades, eles precisam ser muito coesos, porque isso assusta e pessoas assustadas elas podem piorar a situação e a gente só tem que acompanhar, rezar por essas pessoas e que Deus tenha piedade dessa situação lá no Canadá em relação a esses fogos, o ar que também fica insuportável de se respirar, fuligem, fumaça, é bem complicado, a fauna, né, a flora, mas principalmente as vidas que se perdem com tudo isso. Essa mudança repentina de local, ter que sair correndo de uma hora para outra, é assustador, é assustador. Isso chama atenção. Vamos à próxima matéria. Hacker confirma encontro com Bolsonaro e revela promessas de indulto. O hacker Walter Delgatti Neto disse ontem, dia 17, que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que ele assumisse a autoria de um grampo ilegal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, em troca de um indulto para livrá-lo da cadeia. Delgatti presta depoimento à CPI de 8 de janeiro. Olha que situação, hein? O Delgatti aí falando a respeito dessa questão que envolve o presidente da República, envolve toda essa questão com os depoimentos, o que pode não ter acontecido aí, na questão que envolve as urnas, né? As urnas, afinal de contas, ele, de acordo com os depoimentos, ele teria sido chamado para tentar invadir as urnas eletrônicas e comprovar aí a não condição das urnas em relação à segurança, provar que elas poderiam ser adulteradas, né? Isso foi dito em toda essa discussão envolvendo também a deputada Carla Zambelli. Esse depoimento agora dele, falando a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode engrossar ainda mais o caldo dessa discussão, levando aí o ex-presidente a uma condição muito delicada. É uma situação bem complexa nesse momento. 10 horas mais 6 minutos. Vamos à próxima matéria, André. Vamos para a próxima matéria. Na CPMI, governistas acusam Bolsonaro enquanto oposição tenta desqualificar hacker. O depoimento de Walter Delgatti Neto repercutiu entre os senadores da CPMI de 8 de janeiro. Para os governistas, as acusações do hacker envolvem diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro em um plano para fraudar o sistema eleitoral. A oposição, por outro lado, lança dúvidas sobre a credibilidade do depoente.
Nós falamos ainda há pouco, né? Essa situação que envolve os depoimentos do Delgatti e o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da deputada federal Carla Zambelli. Toda essa situação agora, dentro da CPI, é lógico, tem os apoiadores do ex-presidente e tem os apoiadores do atual governo. E está essa disputa, um querendo qualificar o hacker, o outro querendo desqualificar o hacker. E, na verdade, tudo isso envolve essa questão do que pode acontecer, sendo confirmada todas essas denúncias do que pode vir a ocorrer com Jair Bolsonaro. Afinal de contas, já está numa turbulência por causa das joias. Já tem o Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente, toda uma questão que envolve joias, Rolex, devolução de dinheiro, não devolução, quebra de sigilo, tudo isso sendo colocado neste momento. E claro, os depoimentos do hacker. A CPI traz uma dificuldade ainda maior. Isso tudo no bojo aí de 8 de janeiro. Olha que situação, hein? 8 de janeiro, Delgatti, joias, e o advogado do presidente, venda de Rolex. Realmente Jair Bolsonaro passa por um momento difícil, né? E com certeza tudo isso vai desencadear ainda mais essa evolução do país entre esses e aqueles que concordam ou não com o presidente, com o ex-presidente, defende ou não. Vamos ver agora com o André. André, a gente já falou das duas matérias, que é justamente a mesma coisa. O hacker Delgatti na Berlinda. Você disse tudo, Márcio. Realmente, ele tá realmente na corda bamba, ele realmente está em situação de desespero. A gente tem que acompanhar esse desdobramento para ver realmente o que vai acontecer, mas é o que você disse, ele está na Berlinda, não tem. Eu acho que o cerco está se fechando, realmente, mais uma vez, comprova-se que tem coisa errada, que foi feito mesmo, realmente, eles agiram de má fé nessa situação, e hoje eu estava vendo um tópico de uma matéria, eu não consegui acompanhar, eu estava vendo o jornal rapidamente mais cedo, e o tópico de uma matéria que a própria Sônia Tronic, ela entra nessa discussão por conta de algumas ameaças em relação a esse hacker. Eu não consegui ver a matéria, eu estou muito curioso para saber, e aí a gente conversa sobre isso, sobre essa fala dela em relação a algumas ameaças. Eu não sei se pelo fato de ela estar se colocando contra ou ter falado alguma coisa, mas enfim, o que importa nesse momento é que realmente ele está na corda bamba e junto com ele uma renca de parlamentares. A discussão que o pessoal está colocando é se realmente o hacker ele tem essa credibilidade toda, né? Uhum. Afinal de contas é um hacker. Então assim, a intenção virou crime, não virou crime? Quer dizer, aconteceu algo, foi feito algo, não foi feito? Porque se ficar tudo na possível conspiração, isso não vai dar em lugar nenhum, né? Mas de qualquer forma é o papel da oposição, né, Márcio? Não, a oposição ao hacker, porque nós temos os favoráveis ao hacker e a favoráveis eu tô falando... Até o hacker tem favorável. Porque na verdade vai se levantar todo tipo de discussão a favor e contra, então a gente tem que realmente acompanhar para ver o que vai acontecer nessa situação. Meu hacker favorito. Vamos lá, 10 horas mais 10. Vamos à próxima matéria. CPI poderá pedir indiciamento de Bolsonaro, diz relatora. A senadora Elisiane Gama, do PDS de Maranhão, relatora da CPMI de 8 de janeiro, declarou ontem que a comissão tem fortes condições de recomendar o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro após o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto. Ela afirmou, no entanto, que ainda é preciso compatibilizar as declarações de Delgatti com evidências documentais. Em coletiva à imprensa, Elisiane Gama disse que vai apresentar requerimento pedindo a quebra dos sigilos de pessoas citadas por Delgatti, que incluem Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli e o ex-ministro da Defesa-Geral Paulo Sérgio Nogueira. Elas também poderão ser convocadas para depoimento e acariação. Os documentos que serão solicitados pela senadora são os sigilos telemáticos, históricos de contatos e mensagens e os relatórios de inteligência financeira, os refis, produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para indicar movimentação financeiras atípicas. As informações são da agência Senado. Deixa eu chamar aqui a atenção da matéria pelo seguinte. Todo mundo querendo holofote, né? Todo mundo querendo aparecer, porque é uma beiradinha do negócio. Não se
a hipótese de documentos, a hipótese de acariação, Nada a concretizado. hipótese, na hipótese, todos os documentos são levados para a comissão e são votados na comissão. Então as pessoas, só da hipótese, já vão a público para falar Se algo. colocar, é. Pra se colocar. E realmente é interessante isso, porque se isso não se confirmar, como é que fica a relatora? Como é que fica a credibilidade perde, da relatora? É isso que eu ia falar, ela perde a credibilidade, mas é bem isso. Talvez em busca dos holofotes, esses envolvidos na CPMI estão aí se trazendo hipóteses, como você diz, mas sem fatos concretizados. Eu acho que realmente cabe a ponderação desses parlamentares, cabe o segmento do que está acontecendo na CPI, porque só ela terá o direito de realmente viabilizar tudo o que está acontecendo em relação a este assunto. E é a relatora, gente. A relatora, lógico, uma das- vai ganhar o holofote. Ela já está com o holofote, Já né? dá Só pela holofote. colocação dela. Até então pouco se falava sobre a senadora. Agora ela é relatora da CPMI. E dizer, vou fazer isso, vou pedir aquilo, vou fazer aquilo outro. E na mesma colocação fala que, de acordo com o que foi declarado pelo hacker, são necessários documentos comprobatórios. É muito engraçado porque ela está querendo se colocar acima da instituição do CPMI. Na verdade, ela está querendo, realmente é o que você fala, é o querer, talvez na boa vontade, mas faz, tipo assim, o que está mais em foco aí é o aparecer como dona da situação. Eu vou figurar agora, vou fazer... Bom, já viu, hein? Você bem aposta muito, daqui a pouco não tem nada, fica feio. Bom, vamos aguardar. Eu tô com essa palavra ultimamente, vamos aguardar. Eu falo muito isso porque a gente realmente precisa esperar para ver o desenrolar das coisas. Das coisas, né? Vamos lá ver se tem um hacker do hacker e tudo mais. 10h14, próxima matéria. Congresso é o poder legítimo para decidir sobre droga, aponta debate. No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do processo que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, senadores e especialistas foram unânimes em defender que o Congresso Nacional é o único poder responsável e legítimo para promover mudanças à lei de drogas no Brasil, a Lei 11.343 de 2006. O tema foi abordado em sessão temática no plenário do Senado ontem e evidenciou as manifestações contrárias aos votos já proferidos pelo ministro da Corte até o momento. Descriminalização do porte de drogas para dependentes químicos, para usuários. É um assunto muito sério. É muito delicado, mas não é tão complicado, né, Márcio? Depende muito do ponto de vista, é claro. Nós temos uma questão social, nós temos uma questão de saúde, mas principalmente nós temos um produto ilegal que se desdobra em tudo isso. Simples assim. Um produto ilegal até então. É ilegal. Ponto. É proibido por lei. Ponto. E aí você quer descriminalizar, quer dizer, a que ponto? Quando a gente fala em descriminalizar, muitas pessoas vão entender como liberou geral. De certa forma sim, né, Márcio? Porque você abre as portas para que outras possibilidades aconteçam. E isso é que é necessário ser observado, né? O que de fato vai acontecer com uma possível liberação do porte de drogas. Quer dizer, gente, isso é muito complicado e realmente, lei quem faz é o Congresso, Executivo, Legislativo e Judiciário. Poderes independentes, porém harmônicos. Só que não está acontecendo a harmonia nesse caso. Estão invadindo o quadrado do outro. Estão invadindo o quadrado do outro. Quem foi eleito para legislar é o Congresso. Quem foi determinado para executar todo o planejamento e fazer o país crescer foi o Executivo. O Judiciário foi escolhido para estar ali para cumprir as leis, não foi nem eleito. Determinar as leis. É isso, Marcos, acho que é bem isso. É um assunto, como eu disse, é um assunto delicado, mas não é complicado. Ponto. Na minha concepção, é claro que depende muito de um ponto de vista. Como você disse, é um produto ilegal, então assim, já diz tudo, né? Aí você, não, mas tem a questão da saúde, tudo bem, mas como é que nós vamos lidar com isso? Tudo isso deságua na destruição familiar, deságua no crime organizado, deságua no consumo, deságua no aliciamento de menores, deságua em um monte de lugares isso. Então não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. É muito mais, afeta muito mais do que simplesmente vamos liberar porque é só um conceito. Não é um conceito. Está acabando com a sociedade. Vai para todas as questões sociais, né, Márcio? Está literalmente. Com a sociedade. Sim. 10h17, próxima matéria. Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, promove segundo debate sobre reforma tributária na quarta-feira.
A Comissão de Assuntos Econômicos realiza na próxima quarta-feira, dia 23, às 14 horas, mais uma audiência pública interativa para debater a proposta de emenda da Constituição, a PEC 45 de 2019, que trata da reforma tributária. O texto simplifica impostos sobre o consumo, prevê a criação de fundos para desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032 e unifica a legislação dos novos tributos. Essa será a segunda audiência a ser realizada pela CAI sobre a reforma tributária. A primeira foi realizada no último dia 15, a promoção de ciclo de debates sobre a matéria, que prevê a realização de 3 audiências públicas, atende aos requerimentos dos senadores Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, e que preside a comissão, e Efraim Filho, do União de Pernambuco. As informações são da agência Senado. Vamos lá, reforma tributária, ICMS, André. As discussões mais interessantes desse bojo do governo em relação ao que está acontecendo com o país, ao que está acontecendo em todas as discussões, vem aí bater de frente com os assuntos econômicos que atravancam a situação do país. Sinceramente, ponto. Assim, é complicado, mas também não é tão complicado assim, porque a gente percebe nessas discussões muito também os jogos de interesses pessoais e partidários. Deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo particular, o engenheiro Jairo, que está acompanhando a gente. Um grande abraço, Jairo, um bom dia para você. É sempre um prazer, né? Eu tive o prazer de dividir com o Jairo um período de trabalho. Aprendi muito com o Jairo, uma pessoa conhecedora e de um coração espetacular, né? Engenheiro Jairo, grande abraço. Ele já está aposentado, né? Está aí, mas segue firme e sempre ativo, uma pessoa muito ativa. É um exemplo do quarto poder, muito bom. Grande abraço, Jairo, obrigado por estar acompanhando a gente aí. Grande abraço, Jairo. 10 e 19, lembrando que aqui essa questão envolve o ICMS, né? E essa reforma tributária muda a composição de distribuição de ICMS. Isso prejudica muito as cidades produtoras, porque elas vão perder nessa recomposição, na mudança, né, dessa reforma tributária e nessa recomposição. E aí fica o questionamento. Cidades que há muito contribuíram não só com a sua região, mas também com o país na sua industrialização, na sua composição, e que, na verdade, sofrem com isso. Se nós pegarmos todas as cidades produtoras, as cidades com grandes núcleos industriais, com grandes centros industriais, elas tiveram seu crescimento e muitas vezes um crescimento desordenado pela migração, porque afinal de contas se torna um polo de possibilidades e as pessoas vêm buscar aí uma vida melhor no sonho, né, de mudança de vida. Tudo isso desemboca nessa questão da oportunidade de emprego que existe dentro das cidades produtoras, que são pequenas cidades, que não têm um número populacional tão grande, porém enfrentam problemas sociais e habitacionais. E agora, com essa mudança do ICMS, essa composição muda. E as cidades que têm essa produção e não têm esse consumo vão ser prejudicadas. Ou seja, vai-se a verba, fica esse problema. Do jeito que está, já não suporta a demanda. E vindo ainda mais esse ICMS, provavelmente a gente fique muito mais à deriva. Mas vai até 2032. 2032 está logo ali. Está logo ali. 10h20, próxima matéria. Alexandre de Moraes autoriza a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e Michele. O ministro Xandão, o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ministro do STF também autorizou cooperação da Polícia Federal com autoridades dos Estados Unidos para a quebra do sigilo do ex-presidente naquele país. Vai ser do advogado César Bittencourt, que faz a defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, afirmou que seu cliente vai admitir que vendeu joias da presidência a pedido de Jair de Bolsonaro. Além disso, Cid vai informar que passou o dinheiro para o ex-presidente. Cid está preso desde maio. Ele era um dos principais homens de confiança de Bolsonaro ao longo do mandato na presidência. As joias foram presentes dados a Bolsonaro no exercício do mandato. De acordo com o TCU, presentes dessa natureza devem ser incorporados ao acervo da União e não podem ser vendidos como itens pessoais. Rolex, isso, aquilo, quer dizer, nossa, realmente
Que inferno astral, Você André. sabe? Não, na verdade, é o inferno astral. Você disse tudo. O Xandão, ele tá certo de realmente em abrir as contas para poder deixar transparente o que está acontecendo, como é que foi articulado toda essa compra, essa venda, esse aceite, esse dinheiro enquanto presidente Bolsonaro. Mas uma coisa que me desperta a atenção é o fato do ex-presidente não se colocar, né, Márcio? Não sei se vocês têm reparado isso, ou alguém tem discutido isso, nesse momento de tanta turbulência, onde ele é acusado de tantas coisas, onde pessoas que fizeram parte da base dele, ou pessoas que estiveram ao lado dele, estão com tantos problemas, estão assim realmente na berlinda, e ele sempre tão ativo, né? Sempre tão dono dos direitos da lei, ele sempre se colocou dentro das quatro linhas da Constituição, e de repente tudo isso acontecendo com o nome dele, agora mais uma vez colocando aí nesse cenário o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ele realmente continuar calado. Isso me surpreende, porque ele não é o tipo de pessoa que se calava enquanto presidente e se colocava muito dono da situação e dono da razão. E agora, com todas essas acusações, entre aspas, até que se prove ao contrário, tudo indica que ele realmente tudo indica que realmente ele está com um problema muito sério, mas o que mais me espanta é o fato dele não vir às redes sociais, ou ele não vir para a imprensa para realmente se defender ou colocar o ponto de vista, ou simplesmente bater no peito e falar que é o cara. Tá aí a situação do ex-presidente da República. Uma coisa me chama a atenção agora, se estão falando em delação premiada ou não, só em depoimento, né? Porque delação premiada sempre foi questionada, e a situação agora vai valer? Vale agora? Vale sempre? Como é que é? Não vale, ou vale ou não vale? Como é que fica isso, né? Eu só não estou defendendo ninguém não, só estou colocando as coisas no mesmo patamar. Seja um Rolex, ou seja o desvio de verbas de Petrobras, ou qualquer que seja, independe, né? Independe. Seja 1 milhão ou 1 trilhão, tá errado. Não é dele, Não está errado, seja um Rolex, ou então qualquer outro tipo de situação, está errado e tem que ser punido. E aí, se Jair Bolsonaro tiver dívida nessa questão, então vai assumir os seus erros e a responsabilidade dos seus atos. Eu ouvi uma matéria esses dias que a Michele Bolsonaro, acho que ontem, se eu não me engano, que a Michele Bolsonaro se diz, na verdade ela não falou pessoalmente, mas ela colocou nas redes sociais que ela está de portas abertas e está super tranquila com essas investigações, e que não tem nada a temer. Portas abertas, cofres abertos, contas abertas, tudo vai estar aberto aí, porque pediu-se a quebra do sigilo. Agora vai. Agora tá. 10h25, próxima matéria. Líder quilombola de Pitanga dos Palmares é executada na Bahia. A líder do quilombo Pitanga dos Palmares, Alorixá, e ex-secretária da Promoção de Igualdades Sociais de Simões Filho, da Bahia, Maria Bernadette Pacífico, foi assassinada na noite de ontem. Criminosos teriam invadido o terreiro da comunidade, feito familiares reféns e executado mãe Bernadette a tiros. Ela é mãe de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, assassinado há quase 6 anos, no dia 19 de setembro de 2017. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, determinou que as polícias militar e civil sejam firmes na investigação. Nossa. Gente, que louco, né? Nós estamos falando aqui da violência na Bahia, violência policial, violência... E olha aí vem uma matéria como essa, né? E justo esses dias que houve alguém disparou nas redes sociais um caso de intolerância religiosa na frente de um batalhão policial, que não me recordo onde foi, e acho que foi da Bahia, acho que veio da Bahia, e de repente acontece tudo isso. A gente tem essa notícia pela manhã. É muito triste, Márcio, é muito triste, e vai ser claro que as autoridades têm que realmente investigar, como o próprio governador pede que seja feito, investigar, saber as causas, saber qual o tipo de relação que esses bandidos que invadiram a casa para fazer isso têm com essa senhora, e consecutivamente com o filho que foi assassinado há alguns anos atrás. Qual foi a motivação? Qual foi a motivação, se tem alguma ligação ou não com a morte do filho em 2017. E é uma pessoa conhecida, Sim. uma pessoa, quer dizer, vamos aguardar não, né?
que a verdade venha à tona. Que a verdade venha à tona e que a gente possa divulgar aqui o que de fato realmente aconteceu e quais foram os motivos que levaram a essa tragédia. É um crime contra a pessoa, é um crime contra a mulher, quer dizer, é um crime que ele engloba várias situações que não devem ser admitidas na sociedade. A gente tem que realmente... É um crime contra a mulher, é um crime contra uma mulher negra, é um crime contra uma líder comunitária, com uma líder religiosa. Existem vários pontos que precisam ser levantados para realmente entender as causas desse crime. 10h27, próxima matéria. 5 marketplaces detêm quase 80% das vendas online do país. Os 5 maiores shopping centers virtuais em operação no país responderam por quase 80% das vendas do comércio online brasileiro em 2022. Juntos, Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Via e Amazon faturaram 203,4 bilhões de reais. A cifra, que inclui as vendas de produtos de estoque do próprio varejista e de terceiros, representou no ano passado 78% do faturamento do e-commerce nacional. As informações fazem parte do ranking das 300 maiores varejistas em faturamento feito pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, SBVC. O estudo avaliou a fatia dos marketplaces em relação às vendas totais online apurada pela consultoria Nielsen-IQ. Esta é a 9ª edição do levantamento e, pela primeira vez, o Mercado Livre, maior marketplace do varejo nacional, informou o seu volume de vendas. A empresa de origem argentina, que liderou a lista dos shoppings virtuais, faturou 80,5 bilhões no Brasil em 2022. Na sequência vem a Americanas com 44,3 bilhões, Magazine Luiza com 43,3 bilhões, Via com 20,5 bilhões e Amazon com 14,6 bilhões. O estudo também traz o ranking das 10 maiores varejistas online, considerando apenas o faturamento obtido com estoque próprio. Esta lista é liderada pelo Magazine Luiza, que vendeu no ano passado 27,9 bilhões pela internet. Na sequência, Via Americanas com 18,7 bilhões, Via com 15,2 bilhões, Amazon com 9,4 bilhões e Shein com 7 bilhões. Esta última também estreante no ranking. Entendeu por que o só 50 não paga? Olha aí o valor. Olha quanto nós estamos falando. Nós estamos falando de mais de 200 bilhões de reais em faturamento. E que legal poder saber que a Americanas está tá aí circulando entre 5 grandes marketplaces, né? Vindo da situação que ela se encontrava há um pouco menos de um ano atrás. Mas é isso, Márcio. Isso só comprova mais uma vez que quem não está nas redes sociais e trabalha com vendas, literalmente está perdendo a oportunidade de fazer dinheiro. A gente vem discutindo isso há muito tempo já, sobre as possibilidades que o universo virtual pode trazer para quem trabalha com vendas principalmente. Está aí a oportunidade, está aí. Americanas, Amazon, Mercado Livre. Eu não sabia que a Mercado Livre era argentina. Não, eu sabia. Oi? Não, o Mercado Líder na Argentina, eu sabia. Argentina, né? Sabia. Então tá aí, ó. Magazine Luiza também, Magazine Luiza. E o interessante é que no estoque próprio, as 5 maiores, o Mercado Livre não faz parte. Não faz parte. Isso quer dizer que o Mercado Livre ele terceiriza, ele pega... O Mercado Livre, ele se consagrou muito, não só vendendo produto, mas principalmente de 2 anos para cá, com o que a gente chama de dropshipping, que é você simplesmente, o Mercado Livre é a ponte entre o comprador e o vendedor. Ele não vende produtos. Ele só faz ele é a estrutura para negociação. É a estrutura para negociação, Ele é a plataforma para negociação. São poucos os produtos próprios do Mercado Livre. É por isso que ele cresceu tanto, porque ele simplesmente só faz essa ponte de buscar e entregar. E uma das que ganham maior notoriedade em tudo isso é a Amazon pela entrega, né? Exato. A Amazon é fantástica. Você fala, amanhã meia-noite, A Amazon é fantástica. Então tá aí, para você que acha que é só R$50, olha só o volume de vendas. Olha o grande pacote em tudo isso. Olha quanto nós estamos falando de 200 bilhões de reais. 10h31, próxima matéria. Governo Lula articula mini-reforma ministerial visando base de apoio. Lula avalia entregar o Ministério de Portos e Aeroportos aos republicanos.
com o deputado Silvio Costa Filho e alocar o então ministro da pasta, Márcio França, no atual cargo do vice-presidente do MDIC. A pasta também seria transformada em duas: Indústria e Comércio, com Márcio França à frente, e Pequenas e Microempresas, que foi ofertado ao Progressista, partido de Arthur Lira. O problema é que o presidente da Câmara quer uma pasta robusta, com maior expressividade, e ainda não aceitou o Ministério da Micro e Pequenas Empresas, por considerar que seria um espaço menor. Para bater o martelo, Lira cobra mais do que o cargo de ministro, verba e orçamento para conseguir fazer política. É prevista a permanência do ministro Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social, mesmo que Lula não esteja satisfeito com a condução dele. E a avaliação é de que Wellington Dias é do estado que mais entregou votos a Lula, o Piauí, e que o ministro é o político experiente, tendo sido governador no estado por 4 vezes. Além disso, a análise do Planalto é de que o Ministério do Desenvolvimento Social é importante, não apenas por causa do Bolsa Família, mas também de outros programas sociais, como o Centro de Referência da Associação da Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social. As fotos são de Frederico Brasil, da agência O Globo. É isso aí. Bom, presidente do Piauí. Presidente Piauí, eu já coloquei ele como presidente do Piauí. O governador do Piauí, o estado que mais colocou, não sei quantos votos foram, mas a situação parece que não está muito segura. Que para figurar em matéria que o presidente não está satisfeito, então vai ter que ter uma articulação muito grande aí por parte do partido do atual ministro para se manter no cargo. Márcio França assume o lugar de Alckmin. Alckmin volta a ser vice-presidente, né? Somente vice-presidente. Essas articulações, né? Continua. Alckmin sai do porto de aeroportos e pega um outro lado de indústria. Na verdade, o Márcio sai. Márcio, quer dizer, e o Alckmin segue. O Wellington pode descer ou não. Eu acredito que se balançou, bateu o vento assim, é que vai descer. Eu não acho que permanece. Na verdade é isso, eu só tenho a dizer que o Lula, o presidente, ele está sem saída. Ele precisa dessas aprovações. O Lira é uma chave nessas discussões e nessas alianças. Então é fato que ele está abrindo mão, ele está ainda reticente, é claro que isso são só boatos, mas a partir do momento, isso está rolando há um bom tempo, tá? Sim. Esses boatos vêm sendo colocados aí no cenário há um bom tempo, e é bem provável que isso vá acontecer sim. O que me deixa mais intrigado é até onde essas discussões e essas alianças vão realmente ser favorável à comunidade, porque a gente percebe muito um jogo de poder, né? A gente está próximo de uma eleição aí, das eleições municipais no próximo ano, e a gente percebe que essas articulações são para que principalmente o Lira, que é digamos assim, a peça-chave nessas discussões, possa realmente ter mais força no país com o partido nas próximas eleições municipais. Então ele está aí exigindo cargos com que ele possa ter muito mais verba para poder trabalhar. Aí o Lira exigindo o cargo, outros posicionamentos também de outros partidos em relação aos cargos, a oposição também se mantendo. O presidente Lula está governando diferente dos dois últimos mandatos sem dele. Dúvida. Totalmente um cenário totalmente adverso. O Lula 3 é outro governo e o presidente eu acredito que está tomando pé disso, que não é o Brasil do primeiro mandato nem do segundo mandato. É do Brasil de um terceiro mandato em que ele enfrenta uma oposição, uma turbulência ferrenha, e as alterações dentro do orçamento não estão saindo do jeito que queria. Que o governo precisa cumprir uma meta que talvez não alcance. Exatamente. Sem falar nessa popularidade da política como nunca se viu lá atrás. Perfeitamente. Hoje tem uma oposição declarada, um país, eu não vou dizer dividido mas não mais. Mas de opiniões contrárias, está muito bem esclarecido isso. E as próximas eleições do ano que vem, elas vão dar um novo norte em como se encontra o pensamento do brasileiro. Voltando a essa discussão, Márcio, eu só acho, assim, do meu ponto de vista, que eu não sei se seria uma boa jogada, na verdade está sendo essas discussões, porque o Márcio França é uma pessoa muito mais articulada, é muito mais flexível, mas eu acho que
principalmente para a gente. Eu vou falar agora São Paulo. em relações de interesse pessoal, em relação à Baixada Santista. Ele saindo perdendo essa pasta de portos e aeroportos, a gente acaba, eu acho que a gente na região acaba perdendo, porque ele é uma pessoa daqui, ele realmente sabe a situação do que acontece, principalmente aqui, eu falo do portos e aeroportos, mas eu me refiro ao Porto de Santos por ser o maior polo da América Latina, nesse sentido. Então a gente acaba, eu acho que se o Lula conseguir articular e ter uma aliança com o governo sem perder essa pasta, seria muito mais interessante, não só para a gente, mas principalmente para as articulações seguintes em relação ao governo e ao ministro Márcio França. Seria certo dizer que, de repente, a alteração da pasta pode aproximar o governo do Estado aos portos e aeroportos? Porque tanto sim, faz sentido, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, ele disputou juntamente, e Márcio França estava contrária ao Tarcísio. Eram forças antagônicas. E, de repente, agora Márcio saindo do portos e aeroportos, há uma proximidade ainda maior do governo do estado com os portos e os aeroportos paulistas. Né? Sim, faz muito sentido isso, mas eu ainda acho, porque assim, eu não vejo o Tarcísio de Freitas, pelo que eu percebo dele, é uma pessoa muito bem relacionada. Ele é uma pessoa que realmente ele coloca os interesses muito mais da população e do crescimento do país antes da política. Antes de todos esses interesses. Pelo menos é a minha visão atual. Talvez ele me engane muito bem. Talvez ele engane não só a mim, mas muitas outras pessoas muito bem. Mas eu acredito que, independente de ser o Márcio ou de ser independente alguém do próprio partido, ele vai continuar trabalhando em prol desse desenvolvimento. Bom, vamos analisar no futuro. Vamos ver o que isso vai dar. 10h38, próxima matéria. Cidade de Santos, Festival Uniskate, Cultura e Diversão no domingo na Lagoa da Saudade. As apresentações de skate, exposição de carros antigos, atrações musicais e muita diversão para toda a família. Assim será a terceiro Fest Skate Lagoa, que será realizado neste domingo, dia 20, às 9 horas, das 9 às 18 horas, na Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Sintra. A entrada é gratuita. Promovido pela Escola de Skate da Lagoa, com apoio da Prefeitura Regional dos Morros, o festival contará com apresentações nas categorias infantil, de 5 a 7 anos, mirim, de 8 a 11 anos, iniciante, de 12 a 17 e feminino livre, com apresentações das 10 às 14 horas. Iniciantes da modalidade também poderão se inscrever a partir das 8h30 no local da competição, na Lagoa da Saudade. A taxa de participação é de R$20 e 1 quilo de alimento não perecível, exceto açúcar e sal. Todos os inscritos ganharão medalha de participação. O montante arrecadado será doado à comunidade Menino Jesus do Morro Santa Maria. Tá aí, pessoal, fantástico. Das 4 rodinhas, né? Do shape, mandando bala. Isso é bom. Isso, mais uma vez, é um exemplo, né, Márcio? Para quem é administrador de uma cidade, a gente vê Santos fazendo essa lição de casa e a gente aqui do lado podendo aprender com eles. Eles estão fazendo com esse evento, estimulando o turismo, estimulando a interação social, estimulando o esporte e, principalmente, que eu acho mais interessante de tudo isso, trazendo esse benefício para uma instituição beneficente. Legal. Parabéns aí, sucesso no shape para todo mundo aí. Legal. Lagoa da Saudade. 10h40, próxima matéria. Cidade de Santos reforça orientações sobre gripe aviária após decreto de emergência zoossanitária no estado. De forma alguma trocar em qualquer ave desconhecida que apresente aspecto adoentado ou esteja morta. Essa orientação dada pela Prefeitura de Santos desde o último dia 13 de junho se torna ainda mais necessária após ser decretada a emergência zoossanitária do governo do estado nesta semana. Das 13 aves confirmadas com gripe aviária no estado de São Paulo, 3 foram capturadas em Santos, todas da espécie migratória trinca-reis. Não há, até o momento, nenhuma confirmação de que as aves locais, como pombos, sejam transmissores da doença. Porém, em um momento de emergência zoossanitária, o Centro de Controle de Zoonose e Vetor de Santos reforça a importância de não manipular esses animais. Caso encontre uma ave de qualquer espécie que esteja morta ou aparente um aspecto adoentado, o munícipe deve telefonar para a Guarda Municipal 153
Para o Instituto Gremar, animais marinhos ou que estejam na faixa de areia, no 13 997 11 4120, ou Polícia Militar Ambiental, que é no 13 3348 4750. Jamais se deve recolhê-la ou dar qualquer encaminhamento inadequado, que é considerado um comportamento de alto risco sanitário neste momento. Nós estamos falando dessa questão da gripe aviária, que ela vem dos animais silvestres. Já houve toda uma ação em outros estados nessa questão de resguardar os plantéis, né, das aves que são comercializadas, né? Ou seja, os grandes aviários, né, as grandes granjas que tomaram esse cuidado. E o estado de São Paulo também determinou essa emergência zoossanitária. Cidade de Santos, com 3 animais, dos 13, 3 animais sendo da cidade de Santos, embora sejam espécies migratórias, chama atenção. Então, para você, munícipe, fique atento. Viu um animal ali? Ah, que dó. Não, calma. Chama o pessoal responsável que entenda, e é um risco para a saúde, é um risco que você deve evitar e, principalmente, você imagina a contaminação disso nas aves de outros plantéis, né? Não somente nas aves silvestres. Tem que tomar muito cuidado. André. Não, na verdade, eu ia ressaltar o que você já falou. A gente, gostando de animal, com essa sensibilidade que a gente tem pelos bichanos, os bichinhos, a gente acaba querendo ajudar ou fazer alguma coisa. Socorrer, né? Socorrer. Então, eu acho bem interessante você estar trazendo essa matéria aqui na Virtual News, Márcio, porque a gente consegue ter essa informação muito mais abrangente, muito mais aberta e transparente e entender o que deve ser feito para que a gente realmente possa ajudar e evitar um problema maior. Então, parabéns pela defesa, pela defesa da Baixada de Santos, principalmente, que está informando os munícipes, está informando os moradores da região de como proceder, onde ligar e prestar bem atenção no que está acontecendo com os animais, aí, os animais silvestres principalmente, que são os maiores transmissores da gripe aviária. É isso aí. 10h43, próxima matéria. Cidade de Santos, 13ª Conferência Municipal de Habitação discute plano municipal no próximo sábado. Discutir o novo plano municipal de habitação de Santos e as propostas apresentadas pela comunidade para o desenvolvimento e a melhoria das condições de moradia da cidade. Esses são os objetivos da 13ª Conferência Municipal de Habitação, organizada pelo Conselho Municipal de Habitação, neste sábado, dia 19, às 8h30, às 17h, no auditório da Unisantos, o campo da Dom Edílio José Soares, na Avenida Conselheiro Neves 300, na Vila Matias. O tema deste ano é o PMH, com 2 subtemas, programas e instrumentos urbanísticos para habitação. Serão avaliadas 40 propostas da população vindas de 5 pré-conferências realizadas pela Prefeitura durante o primeiro semestre. Ao final do evento serão acolhidas 10. A comissão organizadora do evento fará um relatório final encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a CEURB, que incorporará as propostas ao Plano Municipal de Habitação mediante análise técnica. O projeto final de mudança do Plano Municipal de Habitação, construído em conjunto pela CEURB e pela Companhia de Habitação da Baixada Santista, Coab Santista, será enviado à Câmara Municipal com o objetivo de se tornar uma legislação do setor. O último PMH vigente é de 2009. Interessante, em 2009 o pessoal já está aí, passou-se mais de 10 anos. Avaliando a cidade, é um ser híbrido, né? Ela tem essa questão de estar sempre em mutação, crescendo, está sempre precisando ser analisada e adequando e, né, realocando o eixo, o objetivo, o crescimento, né? Está aí. Tudo sendo incorporado e amanhã é o dia, né? Amanhã é o dia, legal. Acho legal a gente acompanhar, se você tiver a possibilidade de acompanhar. É legal pra gente aqui em Cubatão também entender como é que funciona essas discussões em relação à evolução municipal, ao plano municipal da cidade, ao crescimento habitacional e as articulações políticas que são feitas para que se possa realmente ter uma evolução nesse setor. Eu acho bem legal, Márcio. Então, Santos dando um start bacana. Sucesso amanhã nessa reunião, 13ª Conferência Habitacional. O pessoal consiga aí sincotizar, escolher as 10 melhores propostas e que sejam colocadas com viabilidade técnica. Exatamente, né? Que elas possam sair do papel com a viabilidade técnica adequada. Bom, legal. 10h mais 46 minutos, chegamos ao finalzinho, Maria Clara?
chegamos ao final das matérias de hoje. Vamos falar da boa pro fim de semana. André. Boa pro final de semana, eu acho que eu vou nessa da Lagoa da Saudade, a festa de skate que você colocou aí na matéria, que Santos está trazendo, que eu acho que é uma boa pedida para a gente poder realmente socializar, para a gente realmente poder estimular o esporte e principalmente para a gente poder ajudar as instituições beneficentes da região. Ou, se você preferir ficar em casa, é claro, eu aconselho um bom livro. Eu comecei um outro essa semana que eu acho interessante para todo tipo de pessoa, tanto motivacional, pessoal, profissional e segmento de carreira, que é A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. É um estudo psicológico sobre desenvolvimento pessoal. E ele traz todo esse curso na forma de um livro. São 700 a 800 páginas, mas vale muito a pena. Aí, legal. Maria Clara, tem colocação? Tem alguma dica para esse fim de semana? Sim, nessa semana a gente tem aí bastante coisa, né, interessante. Os streamings, eles estão bem cheios. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. O Verão que Mudou a Minha Vida, né, está tendo novos episódios toda semana na Amazon, então quem gosta pode acompanhar. Nós também temos Besouro Azul nos cinemas, né? O filme do mais novo herói da DC, que é interessante porque tem a Bruna Marquezine, né? Uma atriz brasileira aí, em um filme de heróis. Tem também Terror, pra quem gosta de terror, no cinema. No streaming, a gente tem muitos filmes fofinhos também, chegando na Amazon, por exemplo. E pra quem gosta aí de se despedir, né? Da última parte da terceira temporada de The Witcher com o Henry Cavill, né? Ele que vai deixar o personagem para na próxima temporada ser substituído pelo Liam Hemsworth. Bom, tá aí. Tá essa questão, depois que os Vingadores abriram, né, a estrada, tá surgindo um monte de novo super-herói aí, mas a gente sempre fica naquela composição de analisar esses filmes com os Vingadores, que realmente foi uma trilogia que marcou, né? Assim como Star Wars marca sempre, né? Então a gente fica aguardando aí. Tem essas possibilidades. Você tem também todos os streams para curtir. Eu estava assistindo alguns filmes de Gerard Butler, é isso? Gerard Butler. Fantástico. Lá, alguns filmes legais. Tem muitos filmes nas plataformas que você vai assistir e logo vai desistir. E tá tudo bem. O controle é seu. O controle é seu. Afinal de contas, tem alguns streams aí que estão pecando na tradução, na questão, na tradução, quando da você dublagem. coloca na dublagem, estão péssimas, né? Tem que falar, tem péssimas dublagens aí, o pessoal precisa ficar mais atento nessa qualidade das dublagens, interpretação, porque isso voga muito para quem está assistindo, né? Então vale aí a atençãozinha. Mas no geral, dá para você assistir belas apresentações, né? Belos trabalhos aí na tela, seja ficção, seja drama, um documentário, o que você escolher. Disse bem o André, se você quer passear, tem opção. Se você quiser ficar em casa, tem opção. Você faça aquilo que lhe der mais prazer, aquilo que trazer mais paz e aquilo que te satisfaz, que te agrada mais. Afinal de contas, você vem em primeiro lugar, sempre respeitando o próximo, né? Isso sem dúvida, né, André? Sem dúvida, Márcio, é isso aí. Fim de semana acho que vai ter tempo bom. Esse inverno vai dar praia, então vamos aguardar. 10h50, André, estamos chegando no finalzinho. É isso, Márcio. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, fazendo parte dessa bancada de comentaristas na sexta-feira. E, claro, agradecer você que acompanhou a gente aí nessa manhã intensa de calor. Obrigado, Maria Clara. E mais uma vez, obrigado, Márcio. E tchau, beijão. Nos vemos na próxima sexta-feira. Maria Clara. Tá. A Maria Clara tá pedindo para eu fazer um merchan aqui, pedir para que vocês me sigam nas redes sociais. André Aldossan, @AndréAldossan, segue lá. A gente vai trazendo novidades para vocês todos os dias. Aí, então, André, novo visual, novos objetivos. A gente paga um alto salário aqui, ele viaja para todo lugar. É isso, gente. É isso, né? A evolução do ser. Brincadeiras à parte, tá aí o André, uma das maiores aquisições do Virtual News. 10h51, agradecendo o André, agradecendo a Maria Clara. Maria Clara vai se despedir, já falou, tem que dar tchau, né?
Não, sim, já falei. Eu só peguei aqui o nome do filme de terror que eu tinha esquecido, que me fugiu da mente, que é Fale Comigo. Então, pra quem gosta, e tem o Ursinho Pooh também, Sangue e Mel, né? Desde o dia 10 de agosto, e Loucas em Apuros, e claro, Mega Tubarão, que tem intervalo falando sobre o filme e Agente Stone. Eu queria ver um intervalo falando sobre esse Ursinho Pooh, Ursinho Mel Pooh. e Sangue. Não, tá doido. Esse Mel e Sangue aí deve ser uma pesadinho, loucura. 10h51, agradecendo a audiência, agradecendo a participação do André, da Maria Clara, agradecendo sempre a Deus por estarmos aqui presentes. Chega aí um fim de semana para você curtir e aproveitar da melhor forma possível. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre, desejando uma excelente sexta-feira, sábado e domingo maravilhosos para você. Fique com Deus, aproveitem bem, até segunda-feira com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser. Até lá!